Você já parou para pensar que você é muito mais rico hoje do que qualquer rei, monarca ou bilionário que viveu no século XX? Pois é, isso é difícil de acreditar, mas eu vou desenvolver isso daqui, eu vou fazer você entender que sim. E se você não me conhece, eu sou Marcelo Viana, e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Se você gosta desse tipo de assunto, me segue aí, tá bom? Esses dias eu me deparei com uma frase muito interessante que falava o seguinte: você é mais rico que qualquer rei ou monarca da Idade Média. E eu comecei a refletir sobre isso. E para confirmar essas informações, eu fui lá no chat GPT, né? Fui lá no chat GPT e perguntei: chat GPT, eu sou uma pessoa normal hoje em dia, seria mais rico que uma pessoa, que um monarca da Idade Média? Ele falou que sim, né? Me apontou um monte de coisa lá, um monte de dados, né? Comecei a pensar, mas lá naquela época era muito precário, né? Qualquer coisa seria, mas vamos melhorar isso aqui. Será que eu seria mais rico que. Será que uma pessoa hoje seria mais rica que um monarca, um rico dos anos do século XVIII? Falou que sim também. Perguntei sobre o século XIX, falou que sim também. E por fim, eu perguntei sobre o século XX e, para minha surpresa, eu achei que não ia ser. Ele me falou que sim também, me apresentou vários dados lá que me fizeram pensar, realmente, hoje uma pessoa normal, não precisa ser rica, uma pessoa que talvez esteja até numa situação de pobreza, é mais rico que muito bilionário ou monarca aí que viveu no século XX, né? Então, basicamente, por que esse raciocínio faz tanto sentido? Primeira coisa, até ali os anos 80, as pessoas morriam por doenças que hoje em dia a gente tem como doenças simples, doenças bestas, né? Então a gente tinha ali na primeira metade do século XX, uma expectativa de vida que, se eu não me engano, girava em torno de 33 anos ou 40 anos. E a gente precisa entender que não é porque as pessoas morriam com essa idade, é porque muitas crianças morriam, né? Então isso fazia a média de vida daquela época vir para baixo. Então, hoje em dia temos vacinas que resolvem a maioria desses problemas, né? A gente nasce, a gente já toma um combo de vacinas ali que já nos prepara para um monte de doença que hoje a gente nem vê, tipo poliomielite, sarampo. Às vezes, hoje as crianças de hoje em dia nem catapora estão pegando mais, né? A gente não vê criança com piolho, é bem difícil, né? Bicho de pé, isso eu nem lembro qual que foi a última vez que eu vi alguém falando que existia bicho de pé, né? Então veja que a qualidade de vida, principalmente da saúde, assim, melhorou muito, porque hoje a gente tem uma tecnologia muito forte, doenças que não tinham cura naquela época, hoje em dia tem vacinas aí, podem custar caro, mas curam doenças que até 10 anos atrás as pessoas morriam, sofriam a vida toda para poder resolver. Então a gente já tem esse ponto. Saneamento básico. Muitas pessoas pegavam doenças naquela época por falta de saneamento básico. Por mais que a pessoa morasse num lugar muito legal assim, tipo, fosse um bilionário, ele tivesse no condomínio de luxo, ainda tinham problemas desse tipo. Então, ainda tinham animais peçonhentos que poderiam aparecer, ainda tinha alguns tipos de esgoto que passavam em alguns lugares, né? Então isso daí também trazia muitas doenças, trazia uma baixa qualidade de vida pelo cheiro e tudo mais, né? Principalmente tecnologia, né? Vamos falar disso junto com a educação. Imagina que um monarca, um bilionário do século XX ali, para poder obter algum tipo de conhecimento, ele precisava estudar em Harvard, Berkeley ou qualquer grande faculdade aí que existia. E se ele quisesse deter esse conhecimento para uma consulta, ele precisaria criar uma super biblioteca, né? Então, até ali os anos 2000, começo dos anos 2000, a gente precisava fazer um trabalho de escola, a gente precisava ir na biblioteca para ver se tinha algum livro mais atualizado. A maioria dos livros que a gente encontrava dos anos 70, 80, né? Então, já eram informações que não estavam tão disponíveis. Então, para você ter esse tipo de acesso à educação, você precisava sempre estar comprando livros novos, indo em lugares novos, fazendo treinamentos novos e tudo mais. Isso demandava bastante dinheiro e muitos desses bilionários, desses monarcas, não tinham essa disposição de fazer isso. Às vezes faltava até o dinheiro, porque se você quisesse absorver todo esse conhecimento, seria muito custoso, né?
Você precisaria também de uma super biblioteca de Alexandria para poder conseguir ter todas as informações que você queria, e elas sempre precisariam ser atualizadas, né? Olha só que loucura. Hoje a gente pega um smartphone e tem acesso a mais informações do que existiam na Biblioteca de Alexandria, que é considerada uma das maiores bibliotecas do mundo, né? Que já existiu. Então você abre o celular, digita no Google e ele te responde. Você não precisa ir lá na biblioteca, conversar com a bibliotecária para ela encontrar uma seção que estava com a informação que você precisava, para você chegar lá, ver vários livros, encontrar o livro que talvez tivesse a resposta do que você quer, abrir o livro e ficar procurando a informação que você precisava. Hoje você vai no Google, que já está com inteligência artificial, né? Você vai no WhatsApp, que também tem inteligência artificial. Você vai no ChatGPT, que tem sua inteligência artificial. Digita em poucos segundos, você tem sua informação. Hoje em dia você nem precisa pesquisar mais na internet, né? Tipo, você antigamente pelo menos tinha que ficar olhando nos blogs, assim, nos vídeos para entender. Hoje em dia você pergunta pro ChatGPT e ele já tá tão no nível tão assim que ele já tá conversando com você, né? Então olha só a facilidade que a gente tem hoje, tecnologia, né? Eu lembro que quando eu era criança quem voava era rico. Hoje em dia você encontra aí passagens aéreas mais baratas do que ônibus. Ah, televisão, internet, computador, era tudo coisa de rico. Hoje em dia você consegue acessar ele muito fácil. Pensa que ali até os anos 2000, a informação que você tem num relógio hoje é muito mais potente e tem muito mais poder de processamento do que um computador de última geração ali dos anos 2000. Olha só que loucura, né? Então, pensa nisso. Como você é rico hoje, você é muito mais rico do que qualquer bilionário ou qualquer monarca ali dos anos do século XX, né? E provavelmente daqui a 10 anos, as pessoas que vivem lá vão ser muito mais ricas do que talvez os bilionários de hoje. Olha só que loucura. Já está indo para o espaço, viagem espacial, né? Olha só, hoje é impossível a gente pensar em viajar para o espaço, né? São muitos e muitos milhões. Mas daqui a uns dias, quem sabe não vira uma passagem de avião, assim como lá na época de Santos Dumont, era caríssimo você viajar de avião, né? Então, na época de Santos Dumont, depois, até pouco tempo atrás, precisava pelo menos ser classe média alta para poder viajar. Então, talvez isso te conforte um pouco se você está achando que sua vida não é próspera, né? Veja, você tem acesso hoje a muita tecnologia que te ajuda muito, que te torna muito mais rico do que você acredita. Se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, aproveita para compartilhar com os amigos e deixa um like, tá bom? Quero saber, você concorda com isso? Você discorda? Deixa aí nos comentários. Tudo de bom para você e falou!